Jesus, amigo querido, nesse momento, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em Teu nome reunidos para mais um aprendizado que é trazido pelos nossos irmãos facilitadores para engrandecer os nossos entendimentos com a doutrina tão consoladora. Muito obrigado, Jesus, por mais esse momento em nossas vidas. E agradecemos e rogamos que esteja conosco, nos abençoando e nos amparando, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, o Hélio, vamos ouvi-lo com atenção e carinho. Estão me ouvindo? Está me ouvindo aí, Gisele? Tá, estou te ouvindo. Muito obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer estar com vocês nesse momento do estudo, da reflexão e dando continuidade aos estudos da obra da Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós gostaríamos de trazer uma história que consta no livro Dramas da Obsessão e que, infelizmente, está muito atual face ao momento pandêmico pelo qual estamos passando. Trata-se de uma história onde uma pessoa é levada ao suicídio através de um processo obsessivo. E vamos entender os limites que existem entre levar uma pessoa ao suicídio através da obsessão e até onde vai o livre-arbítrio e até onde vai também o assédio do espírito para conduzir a criatura a esse ato. A história começa quando Dona Ivone do Amaral Pereira recebe uma carta. Ela estava morando em Lavras, no sul de Minas, e recebe uma carta de uma amiga que morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa amiga relata o fato ocorrido na família vizinha, que tinha como pai de chefe de família Leonel, e tinha 2 filhos, um casal de filhos, e tinha também a esposa. A história se desenrola porque houve o suicídio cometido pelo Leonel. E a vizinha, já tendo conhecimento espírita, escreve a Dona Ivone pedindo socorro, pedindo um atendimento espiritual, uma vez que ela, pelo que ela entendia, era um caso de obsessão. Uma vez que o pai havia cometido suicídio, o Leonel, e a filha já tinha tentado também. Então, iniciou-se, a Dona Ivone fez um pedido de orientação espiritual ao querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, na reunião dela. Levou a carta, e no livro consta um fato interessante, que é quando ela lê a carta e ele acompanha a leitura da carta na sala mediúnica, e ele relata no livro que ele tira mentalmente fotografias da carta para que pudesse acessar os detalhes mais à frente. E, após a leitura, ela faz a prece, se liga mentalmente com o Dr. Bezerra e pede uma orientação. Ele pega da mão dela e, pela psicografia, fala que trata-se de um caso de obsessão simples e que deveria haver uma reunião de atendimento espiritual, uma reunião de desobsessão. Pede para que ela reúna um grupo de médiuns com afinidade entre si, da importância de haver afinidade no grupo mediúnico, para que faça uma reunião de atendimento exclusivo e especial ao caso. E ela segue as orientações do querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes e inicia-se o atendimento. E veio a se desenrolar uma história que tem um período em Portugal, ainda no período da Santa Inquisição, onde houve uma grande perseguição dos judeus em Portugal. A Igreja de Roma
iniciou um processo de perseguição de todos aqueles que não eram cristãos, eram considerados hereges, e com isso, famílias tradicionais portuguesas, só pelo simples fato de ser judeu, eram perseguidos. Foi feito até uma tentativa de um acordo para que famílias tradicionais de Lisboa, de Porto e diversas outras comunidades portuguesas simplesmente não fossem expulsas da pátria, e sim fosse dada uma oportunidade deles se tornarem cristãos, de aceitarem o credo do cristianismo e, com isso, eles não serem expulsos. O rei da época e o primeiro-ministro achou por bem que, face até as próprias injunções políticas daquela época, aceitar, mas marcar em definitivo esses que ficaram conhecidos na história como novos cristãos. Esses deveriam abandonar os seus nomes de batismo e deveriam adotar nomes portugueses como prenome e como nome de família. Deveriam adotar nomes ligados à natureza e fenômenos da natureza. E daí ainda temos famílias imensas, que existem inclusive em nosso Brasil, né? Famílias que são oriundas desse fato, desse ato ocorrido em terras portuguesas. Como, por exemplo, uma rua em Caraí, Lopes Trovão. Trovão é um fenômeno da própria natureza. Então, a família Trovão vem de lá. Miguel de Frias. Fria vem de frio. Frio, então, é um fenômeno da natureza. Significa, então, uma família cristã, uma família nova, novos cristãos. E assim ficou fácil para que o governo português localizasse e monitorasse todos aqueles que se diziam convertidos ao cristianismo. Existiu em Lisboa, morava em Lisboa, um dos homens mais ricos de Portugal, que era judeu, o velho Boabe, tinha 2 filhos, 2 jovens, e criava uma sobrinha, Esther. E o inquisitor português, chefe da Inquisição, o Frei Boaventura, ele não acreditou na conversão do velho Boabe e de sua família e começou a frequentar a sua casa em busca de provas que pudesse, de alguma forma, levar à prisão da família, assim como o confisco de todos os bens. Vale informar que quem descobrisse hereges ficava com 30% da arrecadação dos bens. Ou 50% ia para o governo português e 20% ia para a Igreja de Roma. Então, a pessoa ficava sem nada. Mesmo porque, para que pudesse se arrepender da heresia, deveria, além de confessar o crime religioso, ou seja, dizer-se cristão e não sê-lo, e exercer práticas estranhas ao cristianismo, sendo judeu ou sendo muçulmano, e com isso, essa alma só existia uma saída, a fogueira. Então, além de serem torturados, eles eram queimados na fogueira para que a alma pudesse ter o arrependimento sincero e chegar ao céu, segundo o entendimento daquela época. Então, o Frei Boaventura começou a frequentar a casa do velho Boabe, que fazia de um tudo para dizer-se cristão. Frequentava regularmente a missa, participava de todas as obrigações religiosas, e os seus filhos, a sua sobrinha Esther, todos cumpriam tudo aquilo que era ordenação religiosa. Ocorre que o Frei Boaventura, que tinha 2 auxiliares, que eram também frades, que eram irmãos gêmeos, os irmãos Mirandela, eram assessores do Frei, que era o inquisitor-mor de Portugal,
ele tinha quase que certeza de que iria descobrir que o velho Aboab não era cristão, era tudo mentira. E começou a frequentar todo dia, ia para fazer o lanche da tarde, em Portugal, naquela época chamava-se merenda, e iria participar ativamente do dia a dia para ver se conseguia descobrir alguma coisa. E um dia ele chegou, junto com os outros frades, para a merenda da tarde e viu que na mesa não tinha a quantidade de serviço, de pratos que ele costumava saborear diariamente. E fez um comentário com o velho Aboab e aquele senhor disse assim: minha empregada foi embora. Quem fez esses pratos para o nosso lanche, a nossa merenda, foi a Esther. Então, peço desculpas porque não tem a quantidade do que o senhor está acostumado. Essa foi a deixa para que o Frei Boaventura introduzisse na casa do velho Boab um casal de ciganos que havia sido preso pela manhã, perseguia-se também ciganos, e que ele disse: vai para a fogueira ou quer ser meu espião? E aceitaram, obviamente, espionar a família do velho Moab e foram para lá. E ficavam vigiando, até que um dia a cigana pede, após a missa, para ser ouvida em confissão, e diz que, na verdade, ela havia descoberto um fato que provava, por A mais B, de que a família Boab era ainda judia, tinha práticas judias. E aconteceu que o Frei Boaventura armou uma situação e deixou a polícia de prontidão e conseguiu trazer à tona a verdade. Achou a Torá, que é um manuscrito onde está o livro sagrado dos judeus, e com isso precisava daquela prova material para dar voz de prisão ao velho Aboab, aos filhos e a Esther. Na verdade, o Frei Boaventura, apesar de ser padre, tinha um interesse amoroso, sexual em Esther, que era uma menina que tinha metade da idade dele. E todos foram presos, os bens foram confiscados, foi um escândalo, porque era um dos homens mais ricos de Portugal. Foram todos levados ao calabouço, à prisão, presos a ferro, e o Frei Boaventura fez as barbaridades que ele queria fazer como homem com a Esther. Além disso, e na frente do próprio tio e dos primos, o que levou-os a quase à loucura, e os torturou até a morte. Isso fez com que todos chegassem no mundo espiritual e se aliassem a espíritos voltados à vingança. Existem escolas no mundo espiritual inferior, no umbral, e onde os espíritos que querem se vingar começam a serem treinados para fazer a vingança. E foi o que aconteceu. Bolaram um plano para que pudessem, anos depois, irem atrás do Frei Boaventura e de seus filhos, que voltaram como filhos, que eram os frades Mirandela. O Frei Boaventura, no mundo espiritual, depois de ter pago pelo erro praticado, ele, através dos mentores dele, todo mundo tem mentor. Todo mundo tem direito a ter anjo de guarda. Deus não condena ao fogo eterno a ninguém. Todo mundo tem a oportunidade do recomeço. E ele também teve. E na programação reencarnatória dele, o mentor disse assim: vamos então reencarnar em Portugal? Ele disse: não, eu tenho receio de ser reconhecido lá. Eu peço para um outro local, e o mentor indica, então, que ele fosse para o Brasil. E ele, então, organizou, junto com o mentor, o seu retorno à carne
ele deveria reencarnar no Rio Grande do Sul. E assim foi feito. Reencarnou no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e a gente sempre traz para a nova reencarnação traços que dizem do nosso passado. E muitas pessoas ficam naquele ardor de querer saber quem eu fui no passado. Basta ver as nossas tendências do hoje, veremos informações do passado. E aquele Frei Boaventura reencarnou como Leonel e era um menino, digamos, atarantado. Era um menino levado à breca, era um menino pirracento, e foi uma dificuldade criá-lo. Não queria nada com a escola, não queria nada com os deveres. Ele já estava já com 15 anos, não tinha se formado, digamos, no antigo primeiro grau. E a mãe, um dia à noite, conversando com o pai, disse assim, para Leonel só há uma saída. Ele tem que casar. Se eu não conseguir dar um jeito nele, uma esposa dará. Como muitas mães ainda pensam até hoje, né? Que ela, como mulher, como mãe, não deu um jeito, só a esposa que vai dar um jeito. Na verdade, nós só mudamos quando nós queremos. Não vai ser ninguém que vai fazer com que a gente mude. Pode acontecer influenciações. E a gente cede quando a gente quer. Né? Não é pelo simples fato de casar que a gente vai mudar. Existe uma acomodação até das nossas próprias tendências. E nós vamos com a convivência mudando aos poucos. E aí resolveu passear com o menino, levou passear no parque bonito e ele se interessou por uma moça. Resumo da história, se interessou pela moça. Se interessou pela moça e a mãe, que precisava dessa dica, disse assim, e quando ela perguntar se você estuda, você vai dizer o quê? Ué, eu vou dizer que eu estou estudando. E a mãe disse assim, que você está fazendo pela 5ª vez a 6ª série? Você vai ter coragem de falar isso? Melhor você correr com isso. Vamos fazer o que antigamente falava um supletivo. Né? Aqueles que são mais jovens que eu, de repente, não vão entender, mas é estudo de jovens e adultos, hoje em dia, EJA, me parece que é o nome, as nomenclaturas vão mudando, mas são esses meios e modos que o sistema público de educação coloca ao dispor das pessoas que querem aprender rápido e terem um diploma na mão. E ele, então, se empenhou para poder estudar, e depois a mãe falou assim, e quando ela perguntar, e o namoro continuava firme, quando você se formar, você vai ser o quê? E eu não pensei nisso. Que tal você fazer um curso para guarda-livros? Seria o que hoje é o contador. E ele aceitou a proposta, fez um curso e tudo em nome desse amor, dessa vontade. E o pai imediatamente conseguiu um estágio, daí ele conseguiu um emprego numa indústria. Conseguiu um emprego numa indústria em Porto Alegre. Empregado, a mãe falou, agora é a hora. E aí começou a incentivá-lo e ajudá-lo para que ele tivesse coragem de propor casamento. Ficou noivo e casou. E aí saiu de casa. No livro vale lembrar que consta a informação de que os obsessores já haviam localizado ele, mas estavam na espreita, aguardando o momento certo para iniciarem o processo obsessivo. E estavam acompanhando ele lentamente, estudando ele. Mas lembrar que o obsessor não tem que levar a criança para a escola, não tem que botar a roupa na corda, não tem que ir para o mercado, fazer as compras, trazer tudo, higienizar tudo, um a um, lavar tudo. Não tem que fazer nada disso. Né? Então, o obsessor ele fica na cola da pessoa, estudando, escaneando a pessoa para poder saber as brechas morais através do qual ele vai ter o acesso. E assim aconteceu. O obsessor descobriu diversas facetas
de Leonel e começou a fazer um teste para iniciar o processo obsessivo. E um dia, Leonel ia receber o salário, eu estava casado, e o obsessor chegou bem pertinho dele e, utilizando as duas ferramentas que se forma o processo obsessivo, ou seja, o arrependimento de Leonel do erro que ele fez e a vingança do espírito obsessor. É o fio com a tomada. O obsessor chega bem pertinho dele e fala assim: você sabia que você tem sorte para o jogo? E ele capta aquele pensamento, aquela ordem mental, como se fosse algo dele. E ele diz assim: ué, será que eu tenho sorte para o jogo? E aí o obsessor viu que ele captou, que ele respondeu e inicia o processo. E fala assim: você hoje vai receber. Quando você estiver indo embora para casa de bonde, fica no meio do caminho, fica em frente ao cassino de Porto Alegre. E ali você vai quadruplicar o seu salário. E ele, pensando que aqueles pensamentos fossem dele, pensou assim: é uma boa ideia que eu tive. Ele teve, não. Foi uma ideia sugerida pelo cobrador espiritual. E assim ele fez. Soltou no cassino, jogou tudo que tinha e saiu de lá sem um centavo. E ali inicia uma tragédia na vida de Leonel. No dia seguinte, ele estava chateado com o fato ocorrido, mas o obsessor, ousado e imbuído de muito ódio, porque queria acabar com ele, disse assim: Leonel, hoje é o seu dia de sorte. E ele responde a ele próprio: mas eu não tenho tostão, gastei tudo ontem. Eu não é dia de sorte nada. E o obsessor, insistindo de forma persuasiva, diz: é hoje, o seu dia é hoje. E ele responde para ele próprio: mas não tenho um tostão. E aí o obsessor, diz assim: mas você tem a chave do cofre? Você sabe que na primeira gaveta do lado direito da mesa do seu diretor é uma gaveta com chave, você tem a chave, você, o presidente da empresa e o diretor tesoureiro, ali tem dinheiro guardado. Você pode abrir, põe um dinheiro emprestado e amanhã você devolve. Você vai ganhar tudo, você vai ficar rico hoje, Leonel. E ele deu guarita àquele pensamento. E muitas pessoas perguntam assim: quando que eu vou descobrir quando o pensamento é meu ou um pensamento do espírito obsessor? Basta ver o teor do pensamento. Olha o teor dessa ordem mental. Ganha dinheiro do outro e joga. Isso é uma coisa certa? Não é. Então, se não é, não era provinda dele que ele não iria correr esse risco. Mas, sob o império da obsessão, ele pega o dinheiro, vai para o cassino, joga e perde tudo. No dia seguinte, a mesma história. O espírito fala com ele. É hoje, não é hoje que você vai ganhar tudo. Você vai ganhar e ele lutando contra ele próprio. Não, você vai hoje, ponha mais um pouco, vai. E assim ele continua. Durante 2 semanas, apanhando, até que ficou algo irrisório, 10% do valor que tinha guardado. 2 semanas depois, todo dia indo para o cassino jogar, já no processo de vício, e olha a obsessão incentivando um vício, incentivando um processo de dependência. Existem dependências que são provocadas por obsessão. Dependência química também. O povo diz que quem bebe nunca bebe sozinho. Então a pessoa pode estar, obviamente, sendo incentivada a beber. Assim como também quem faz o jogo nunca faz o jogo sozinho. Tem aqueles espíritos jogadores compulsivos que fazem com que a pessoa também jogue. E passado 2 semanas, na segunda-feira, ele já, menos que a gaveta estava quase vazia, o diretor fala assim: Leonel,
Abre a gaveta, conta tudo que hoje, por do almoço, o boy vai ao banco levar o dinheiro para guardar. Era a década de 20 do século passado. Não se tinha muito costume de fazer toda hora depósito em banco. Se usava muito dinheiro vivo, mas tinha compromissos que deveriam ser quitados pela indústria e que deveria fazer um depósito bancário. E Leonel tremeu nas bases. Como que eu vou fazer isso? Não tem mais nada. O que tem lá é 10% do que tinha. O que vai acontecer comigo? E ficou no estado desesperador quando o espírito obsessor diz assim: Leonel, você é homem casado. Você é pai. Já tinham nascido 2 filhos. A primeira, ele botou o nome de Maria João. E diz a história, diz lá o livro, Dramas da Obsessão, da Dona Ivone Pereira, pelo espírito Bezerra de Menezes, que era tão feia a menina que parecia um homem. E tinha o outro que era um menino e que mancava. Então, eram os 2 frades da família Mirandela, os 2 irmãos Mirandela, que voltaram, eram comparsas do Frei Boaventura e voltaram como filhos do Frei. Olha os laços, dessa vez, para o resgate, né? Ou seja, ninguém é pai e mãe de ninguém por acaso. Todos somos ligados por laços de um passado. Nesse caso, laços criminosos que uniam eles, tanto a Maria João quanto o irmão e o pai Leonel. A mãe foi um espírito bondoso que se ofereceu para ajudá-los, então ela não tinha envolvimento com essa trágica história do passado de Lisboa, da época da Inquisição. Então, voltando à história, naquela cena, naquela manhã traumática, o espírito diz assim para ele, o espírito obsessor, que era o velho Aboabe, exercendo a vingança, queria trazer Leonel para o mundo espiritual na condição de suicida, porque na condição de suicida seria muito mais fácil ele pegar o Leonel e fazer toda e qualquer tortura com ele para que fosse colocado em prática o olho por olho, dente por dente. Queria vingar toda a tortura que ele fez. Obviamente, sendo judeu, ele não tem nenhum compromisso com perdoar 7 mais 70 vezes 7. Né? A lei mosaica diz o olho por olho, dente por dente. Mas fala também que devemos ter compaixão. Ele não queria saber de perdão e de compaixão, queria vingança. E ele diz assim no ouvido de Leonel: que vergonha, você é um homem casado, pai, 2 filhos, você vai ser preso. Imagina o nome de sua família, seu pai, sua mãe, quando souberem que você foi preso por roubo. Isso tem que ter um fim. Tem que ter uma saída honrosa para isso tudo. Você tem a chave da mesa do seu chefe. Na segunda gaveta, ele guarda uma arma. Está carregada. Vá lá e lave com seu sangue a sua honra. E o obsessor acompanha até a porta do gabinete do diretor da empresa. Mas não entra. Por que ele não entrou? Porque ele não quer comprometimento. Ele quer que Leonel tome a atitude, a resolução de matar-se por conta própria. Ele não quer ser culpado pelo suicídio. Ele induziu. Mas Leonel pode chegar no momento, colocar a mão na arma e dizer: não, não vou fazer isso. Mas Leonel, com a consciência culpada, frente a toda aquela situação, vai, entra, tranca a porta por dentro, pega da arma e se mata. Dali se desenrola um drama muito difícil, porque o velho Aboabe consegue o seu intento,
e começa um processo de tortura daquela família. A filha mais velha, Maria João, quando ficou sabendo do desencarne do pai, comete o suicídio também. Então, já tem aí 2 pessoas que cometeram suicídio. O filho menor, 6 meses após, tenta, mas não consegue. E aí inicia esse processo de intervenção espiritual benéfica para levar à pacificação aqueles corações tão doridos. Vale destacar nessa história algo que acontece até os dias de hoje: a intolerância religiosa. Vamos lembrar que o velho Aboável foi perseguido em Lisboa do século XIV pelo simples fato de ser judeu. Bastou ser judeu para ser perseguido. Vale lembrar depois o fato da vingança, a vingança do olho por olho, dente por dente. Os anos que ele passou no mundo espiritual, o velho Aboabe e os seus sobrinhos, não foram suficientes para que ele pudesse aprender o valor do perdão. Ou ele não quis ouvir todas as histórias que os bons espíritos contavam para ele. São esses 2 pontos que vale a pena destacar. A intolerância religiosa que persegue o homem até hoje, no século XXI, e a gente percebe hoje, por exemplo, um templo de matriz africana foi saqueado e depredado no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E isso acontece todo dia nesse imenso Brasil. A intolerância religiosa está fazendo horrores em nosso país até hoje. E percebemos também que esses casos obsessivos tendem a crescer cada vez mais, porque não existe ainda a cultura do perdão, do recomeço e da mão estendida. Então, existe muito trabalho a ser feito. A doutrina espírita tem um papel fundamental quando traz esses esclarecimentos à tona, dizendo da importância do perdoar e não 7 mais 70 vezes 7, e da origem dos meios e modos pelo qual acontece o processo obsessivo, assim como indica os meios e modos do processo desobsessivo. A história é uma história que vale a pena ler. É uma história um pouco pesada, mas baseada em fatos reais que ocorreram no Brasil e em Portugal. São fatos que servem como uma grande escola para todos nós. O processo obsessivo tem tratamento pela casa espírita, pela doutrina espírita, e percebemos um grande trabalho realizado pelos bons espíritos, como foi o que o Dr. Bezerra de Menezes fez para resolver esse problema. E eu vou contar só um pedacinho para você ficar interessado em ler o livro Tramas da Obsessão, pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes, pela médium Ivone do Amaral Pereira. Dr. Bezerra de Menezes lembra de um grande amigo dele que havia sido judeu e pede para que ele, esse amigo, vá encontrar-se com o velho Aboabe, vestido de judeu. Vai até a casa de Leonel, onde o velho Aboabe estava no processo obsessivo para que o outro filho se matasse. E ali, quando o velho Aboabe vê um judeu entrando na casa, ele começa a se interessar, pergunta como que ele entrou e diz que foi a mãe de Esther, a sobrinha dele, que queria falar com ele. E ele diz, mas Esther foi torturada até a morte, não sei onde está Esther, séculos nos separam. Ele disse, não, mas eu sou amigo de Esther, nós estamos... Perdeu o som. Conversa, e aí ele pede para que os filhos fiquem
de prontidão na casa e ele acompanha esse amigo de Dr. Bezerra, vestido de judeu, até a essa casa aonde seria a sinagoga. Vale a pena relatar que, perante os olhos do velho Moabe, o Porto Alegre do século, da década de 20 do século passado, era Lisboa, do século XIV. Ou seja, ele ficou mentalmente fixado às imagens daquela época. E quando ele entra naquilo que seria uma sinagoga para ele, na verdade era uma casa espírita. Uma casa espírita onde ele seria atendido numa reunião mediúnica. E aí ele pede para que o velho Moabe aguarde Esther sentada em um sofá daquele maravilhosamente macio, e ele sentou e afundou e se ajeitou um pouquinho, estava cansado, dormiu. Quando ele dormiu, ele foi levado ao transe mediúnico e inicia-se aí a parte mais interessante do livro e que eu gostaria que você lesse, para que você pudesse perceber o processo desobsessivo, como que Deus age. Deus perdoa sempre. Deus socorre sempre. Então, nesse momento aonde você vê notícias, é claro que não na mídia, mas fica sabendo através de amigos, de que perigosamente e de forma preocupante os suicídios estão no processo de crescimento em nosso Brasil e no mundo por causa da própria pandemia, a doutrina espírita traz, através desses conhecimentos, inclusive desse livro, Dramas da Obsessão, meios e modos de nós estudarmos, entendermos e iniciarmos o nosso processo desobsessivo. É um livro que eu recomendo e faz parte da coleção das obras da Dona Ivone do Amaral Pereira, que nós daremos continuação na terça-feira que vem. Fica o convite para que você possa aproveitar alguns minutos livres do seu dia para ler e entender um pouco mais dessa obra, dessa médium compromissada com Jesus, que é a Dona Ivone do Amaral Pereira, estudando os livros dela. Estudando tudo aquilo que ela escreveu, seja através da sua mediunidade, seja através de lembranças espontâneas, esses livros que trazem para nós tantos ensinamentos. Durante todo o mês de agosto, nós estaremos estudando e divulgando as obras de Dona Ivone Pereira. Para você que me acompanhou até agora, o nosso muito obrigado. Estamos no nosso horário, 40 minutos de conversa, e nós agradecemos muito a sua participação e o convite para que você possa acompanhar os nossos estudos, lendo, inclusive, as obras da Dona Ivone Pereira. Terça-feira que vem, teremos mais um momento de estudo, mais um momento que será com a nossa Carmen Silveira, que irá trazer o caso Pedrinho, no livro Debaçando o Invisível. Vale a pena você acompanhar na terça que vem mais um estudo na nossa Casa de Batuíra, que está se esmerando em trazer qualidade nesses encontros nossos. Muito obrigado. Que Deus abençoe abundantemente o seu lar, a sua família, com muita saúde, paz e harmonia. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.